Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudar os profissionais de saúde e segurança do trabalho, qualidade, meio ambiente, a aplicar de maneira simples e fácil normas, procedimentos, requisitos legais, instruções de trabalho no ambiente que atuam. Meu nome é Gustavo Vanck, sou técnico em segurança do trabalho, auditor interno e coordenador de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. No vídeo de hoje nós vamos tratar do item 7 da norma. Vamos desvendar, continuando a série Desvendando a ISO 45001, nós vamos falar do item 7. Qual é o sistema de gestão que não precisa de recursos? É justamente isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então fique por aí, se liga que nós vamos detalhar esse item para vocês. Bom, para começar a falar de recursos, é importante trazer uma generalidade. E o que a norma fala para a gente disso? A organização deve determinar e providenciar os recursos necessários para o estabelecimento e a implantação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Então, a organização tem que prover os recursos necessários. E quais são esses recursos? Recursos humanos, recursos materiais, enfim, estrutura, meio ambiente, tudo isso faz parte dos recursos da empresa e faz parte de um sistema de gestão, inclusive o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Se vocês lembram, no vídeo a gente falou lá no item 6 do planejamento, e quando a gente fala de planejamento, nós pensamos na estrutura da empresa como um todo, para que o sistema funcione, para que a gestão seja eficaz e seja eficiente. Então é importante prestar atenção nos recursos que você tem para o seu sistema de gestão. E começando por eles, nós devemos pensar nos recursos humanos, e pensando nos recursos humanos, nós vamos olhar para a competência. E aí a organização deve determinar a competência necessária dos trabalhadores que afetam ou podem afetar o seu desempenho na saúde e segurança do trabalho. Ou seja, eu tenho que olhar para o perfil da minha função e determinar qual é a competência para aqueles trabalhadores realizarem as atividades de maneira segura e saudável. Então, quais são as competências necessárias para esta determinada função? Nós aqui não olhamos para a pessoa, ou seja, fulano A, fulano B, Gustavo, João, Maria, Guilherme, Francisco. Nós não estamos olhando para a pessoa, nós estamos olhando para a função. Ou seja, soldador, operador de máquina, comprador, líder de expedição, encarregado de produção, supervisor. É essa função que nós estamos olhando e é isso que o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional deve olhar. Então, determinar quais são as competências, aqueles que afetam ou possam afetar. Se você olhar, praticamente todos os colaboradores afetam ou podem afetar o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Então é importante você olhar para cada uma dessa função. Assegurar que os trabalhadores sejam competentes, incluindo habilidades para identificar perigos, com base em educação, treinamento ou experiência apropriado. De novo, nós estamos olhando para a função. E quando você vai fazer, ou quando o RH vai fazer, determinar o perfil da função, e isso a segurança do trabalho tem que estar em conjunto com o RH, em conjunto com a segurança, com a determinação desse perfil, você tem que olhar para as competências, incluindo a habilidade de identificar os perigos. O que isso quer dizer? Quando eu for descrever o perfil da função, essa função, esse trabalhador que vai exercer essa atividade, ele tem que ter competência, ele tem que conseguir enxergar os perigos da atividade que ele está realizando. Ele tem que ter essa visão, enxergar isso dentro do seu dia a dia. Não só nas atividades, mas em todo a jornada de trabalho dele. Depois, eu vou olhar para as competências na educação, no treinamento ou na experiência. Educação, qual é o nível de escolaridade que eu preciso para aquela função, para realizar aquela atividade?
Dependendo da atividade, você precisa ter um ensino médio. E aqui não é você olhar e falar assim, ah, não, eu preciso de ensino médio para todas. Não, você vai, dependendo da função que você está elaborando, que você está avaliando, você vai precisar de um outro curso a mais, você vai precisar de um curso de tecnólogo, um curso de técnico, um curso superior, um pós-graduado, um mestrado, depende da função que você tem e das atividades que essa função vai realizar. Então você precisa olhar e fazer essa interação. Tudo isso, a gente está falando de educação, mas com foco na saúde e segurança do seu trabalhador. Se você fizer um paralelo com isso, você vai ter a mesma definição para a qualidade e para o meio ambiente, pensando em sistema de gestão integrado. Então, quando eu vou olhar e definir o perfil da função para a qualidade, eu vou olhar para a educação com relação às atividades que ele vai exercer sobre o produto, para garantir a qualidade do produto. A mesma coisa para o meio ambiente. Treinamento. Quais os treinamentos que essa função precisa para que ela execute as atividades de maneira segura e saudável? Por exemplo, eu vou ter, dentro da minha organização, eu tenho o meu departamento de manutenção e eu tenho o mecânico de manutenção. E esse mecânico de manutenção, uma das atividades que ele exerce, por exemplo, é realizar a atividade de manutenção numa prensa que está a 5 metros de altura do nível do solo, né? Então, quais os treinamentos? Ele precisa ter uma NR35, ele precisa ter uma NR10, ele precisa ter uma NR33, NR35, trabalho em altura, NR10, trabalho com eletricidade, NR33, trabalho com espaço confinado, em espaço confinado, né? Então, quais os treinamentos que essa função precisa? E experiência apropriada. Por exemplo, seguindo o mesmo raciocínio do mecânico de manutenção, esse mecânico de manutenção ele precisa ter um tempo de realização das atividades em outras empresas na mesma função para que ele possa desenvolver essa atividade. Então, ele tem que ter desenvolvido a atividade de mecânico de manutenção por quanto tempo em outra empresa? 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? Qual é a necessidade para a empresa garantir que o sistema seja eficaz e que ele garanta a saúde e segurança do colaborador que está realizando aquela determinada atividade? Então, a hora que você estiver trabalhando junto com o RH e definindo esse perfil dessa função com um foco na segurança do trabalho, você tem que pensar nisso. E aí você vai informar, você técnico de segurança, engenheiro, ou mesmo você que trabalha na área de RH e não tem esse conhecimento, chame o pessoal da segurança do trabalho para desenvolver isso junto com você. Provavelmente, para as outras normas, por exemplo, qualidade e meio ambiente, você vai chamar o encarregado ou o gerente, o supervisor da área, para dizer qual é o perfil que é adequado para a empresa para realizar aquela atividade, para garantir a qualidade do produto e para que o meio ambiente tenha os seus objetivos atingidos. A mesma coisa para saúde e segurança do trabalho. Veja, na gestão, você nunca vai trabalhar sozinho. Você vai desenvolver as suas responsabilidades e a sua autoridade, mas você vai precisar de outras pessoas ou de outras funções para agregar valor àquilo que você está desenvolvendo. Nunca faça sozinho, né? Sempre trabalhe com uma equipe multidisciplinar. É muito importante para você que está fazendo gerenciamento, seja ele de segurança, seja ele de qualidade, seja ele de meio ambiente, seja qual gerenciamento for. Você vai precisar de outras pessoas para contribuir, para agregar valor e para que seu sistema de gestão seja eficiente, além de eficaz. Depois, ele fala, quando aplicável, tomar medidas para adquirir e manter a competência necessária e avaliar a eficácia das ações tomadas. O que ele está dizendo aqui? Bom, eu tenho um perfil desenhado, né, o que precisa para aquela atividade, para aquela função, mas o mercado de trabalho, os profissionais que estão no mercado de trabalho, não tem determinados itens que são colocados ali, não tem, né? Eu, por exemplo, tenho um treinamento de NR35, pode ser que o colaborador que eu vou encontrar no mercado de trabalho, ou que eu vou precisar para minha empresa, que eu julguei que é bom, que eu avaliei que é bom para minha empresa, ele não tem esse curso de trabalho em altura, de desenvolver trabalho, de desenvolver atividades em altura.
que eu vou fazer? Ah, eu não vou contratar a pessoa? Não, você vai contratar a pessoa e vai treinar essa pessoa nesse determinado item ao qual ela não atende e que você julgou que é importante para essa função. E depois disso, você vai avaliar a eficácia desse treinamento, vai avaliar a eficácia desse aprendizado que esse trabalhador adquiriu ao entrar na sua empresa para desenvolver alguma determinada atividade. Como que eu faço isso? Existem N maneiras. Você vai lá, faz uma provinha depois que a pessoa conclui o treinamento, espera 1, 2, 3 meses. Se você não é de RH, o RH tem muita facilidade com isso. De 1 ou 3 meses você faz uma avaliação, uma observação, um acompanhamento diário das atividades. Isso são maneiras de você avaliar a eficácia do aprendizado, do treinamento, da competência desenvolvida pelo trabalhador que ele não tinha antes. Então, faça essa avaliação. É muito benéfico. Você vai entender o quanto esse colaborador absorveu de informação e entender também algumas falhas que possam surgir. Isso pode ser do treinando ou do treinado. Né? Então, das duas, do treinando ou de quem está treinando, da pessoa, do instrutor, né? Da empresa que está provendo esse treinamento. Então, você vai conseguir avaliar se existe alguma falha, né? Ou se os dois são ótimos e aí bola para frente, todo mundo é feliz. E depois reter informação documentada apropriada para prova de competência. Então, de novo, né? Vou definir o perfil da função, vou identificar, vou evidenciar esse perfil da função, vou deixar ele registrado dentro do meu sistema de gestão, vou contratar as pessoas, ou tenho as pessoas dentro do meu sistema, dentro da minha empresa, e que já existem, e vou adequar essas empresas a esse sistema de gestão, e aí eu vou registrar e vou deixar tudo isso evidenciado. Importante isso, porque na frente, se acontecer algo, você tem ali, olha, a pessoa sabia, a pessoa foi treinada, a pessoa foi capacitada, foi orientada, está tudo registrado. Então, você consegue determinar a causa raiz de algum problema que venha a surgir na frente ou até propor melhorias, né? Então, a pessoa vem com um curso diferente, você pode, com essa evidência, você pode aprimorar essa função e que vai garantir a eficácia do sistema, a eficácia da empresa como um todo com relação à saúde e segurança do trabalho. Ele coloca uma nota ali, né? Ações aplicáveis podem incluir, por exemplo, fornecimento de treinamento para orientação e retribuição de pessoas atualmente empregadas ou para a contratação e subcontratação de pessoas competentes. Então, treinamento é uma forma como eu dei de exemplo. Você pode ter outras maneiras de você fazer com que essa pessoa ganhe competência. Por exemplo, realizando atividades supervisionadas. Você vai colocar uma pessoa mais experiente capacitando essa outra, né? Então, eles vão realizar atividades juntas. Então, você vai ter um multiplicador. Isso também é uma maneira de você garantir competência com relação a sua função, ao perfil da sua função. Depois nós vamos ter a conscientização. Os trabalhadores devem ser informados sobre política e objetivos de SSO. Esse é o primeiro item de conscientização. Quando a gente fala em conscientização, não é decoreba, né? O colaborador não vai ter a colinha lá da política e dos objetivos de saúde e segurança do trabalho, porque ele não vai lembrar de tudo e não é obrigado a lembrar disso, mas ele tem que ter a consciência de que aquela política vai interferir no dia a dia dele. Ou melhor, o que ele pode contribuir para o atendimento daquela política e para o atendimento daquele objetivo que foi proposto dentro do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Então ele tem que ter essa consciência, ele tem que saber que ele é importante dentro da empresa, dentro do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Ele tem que ter essa consciência. Depois ele coloca no item B, suas contribuições para a eficácia do sistema de gestão, incluindo benefícios de melhoria e desempenho. Falei um pouquinho disso, né? Ele tem que estar consciente do que ele pode contribuir para essa eficácia. Ele tem que estar consciente do que ele pode gerar de benefício para a empresa
com relação à saúde e segurança ocupacional. Nós falamos de um item de consulta e participação dos colaboradores. Então, veja a importância da consciência deste trabalhador para o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Se ele tem a consulta, se isso é transparente para ele, ele vai contribuir para a melhoria do sistema de saúde, sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Então, ele vai fazer isso, ele vai se sentir responsável, ele vai se sentir comprometido com a empresa com relação à saúde e segurança do trabalho. Então, ele tem que ter essa consciência. Depois, implicações e potenciais consequências de não estarem em conformidade com os requisitos do sistema de gestão. Ou seja, você vai mostrar para esse trabalhador que se ele não atender os procedimentos, as instruções, os requisitos que são colocados, as atividades da maneira que elas são executadas, ele vai ter as consequências disso. Quais são as consequências? Um acidente, um incidente, doença e outras medidas administrativas com relação ao não atendimento a algum requisito legal, algum requisito que não seja legal, mas que faz parte da organização. Então, tudo isso eles têm que estar consciente. Ele também tem que ter tem que estar consciente com relação aos incidentes e os resultados das investigações relevantes para ele. Então, aconteceu um incidente, não é da área dele, não é importante para ele, ele não precisa estar entender o porquê que aquilo aconteceu. Não, o incidente aconteceu dentro da área que ele atua e está atrelado à atividade que ele desenvolve. Ele precisa saber do que aconteceu e quais foram as causas e as ações tomadas com relação àquele incidente. É muito importante ele ter essa consciência, porque se ele tiver essa consciência e entender que aquilo vai afetar o dia a dia dele, ele provavelmente não vai tomar o cuidado ou vai ser prevencionista nas atividades com relação àquela situação. Então, ele vai evitar com que aquilo aconteça e assim diminuir um incidente. Ele tem que estar consciente dos perigos, dos riscos de saúde e segurança ocupacional e ações determinadas para que sejam relevantes para ele. Aqui, nós fizemos todo o nosso PGR, nós fizemos todo o nosso planejamento do sistema de gestão, falamos do gerenciamento. O colaborador tem que estar consciente dos perigos e dos riscos que ele está exposto dentro da atividade que ele desenvolve. Eu tenho lá na NR1 a ordem de serviço. Exato. Você vai fazer a ordem de serviço, vai fazer a integração do seu funcionário e você vai mostrar para ele periodicamente quais são os riscos e os perigos que ele que estão envolvidos nas atividades que ele está realizando. Inclusive, se mudar ou tiver alguma alteração de alguma atividade, você vai ter que conscientizá-lo desses novos perigos e desses novos riscos que estão aí mudando as atividades que ele está executando. Então, é importante você ter isso. Capacidade de se afastarem de situações de trabalho que considerem que apresentam um perigo eminente e grave para a sua vida ou para a sua saúde, bem como as providências para protegê-los de consequências indevidas por fazer isso. Risco grave eminente, ou risco eminente grave, você tem essa situação, o colaborador ele tem que estar consciente que ele pode interromper a atividade dele se isto for prejudicar a sua vida. Então, ele tem que ter essa noção. Eu vou realizar um trabalho em altura sem cinto de segurança. Isso é risco grave eminente. Eu vou lá e faço e tá bom, tá tudo resolvido, eu faço isso todos os dias e tá tranquilo. Não, o colaborador tem que ter ciência do perigo se ele realizar essa atividade desta maneira, sem as devidas proteções e sem as devidas ações de segurança, ele vai morrer. E ele pode deixar de executar esta atividade se considerado risco grave eminente. Então, ele tem que estar consciente disso, tem que ser muito claro com ele com relação a isso. Falando em ser claro e transparente, você conscientizou o seu trabalhador. Como? Através de comunicação. E a norma ela é bem inteligente com relação a isso, porque ela dedica um item exclusivamente para falar de comunicação. Comunicação hoje nas organizações
é o tendão de Aquiles, porque se a empresa não se comunica de maneira adequada, ela não vai para frente, ela vai ter sérios problemas com saúde e segurança nas atividades que são desenvolvidas. Então a norma fala que a organização deve estabelecer, implantar e manter processos necessários para a comunicação relevante, interna ou externa, para o sistema de gestão, incluindo determinar o que será comunicado, quando se comunica, com quem se comunica. Então, o que eu devo comunicar? Eu vou comunicar assuntos de saúde e segurança ocupacional. Bacana, mas dentro desse sistema, o que eu vou comunicar? Quando que eu vou comunicar? Então, os indicadores, os seus objetivos, a conscientização dos trabalhadores, quando que isso vai acontecer? Por exemplo, vamos pegar o cara do trabalho em altura que está começando a atividade agora, que eu vi que o perfil dele está adequado, eu dei treinamento, avaliei a eficácia, está tudo certinho, ele vai começar a trabalhar. O que eu vou comunicar a ele? As atividades, os perigos e os riscos atrelados. Então, o que comunicar? Quando comunicar? Antes da atividade ser iniciada. Com quem se comunicar? Internamente, os vários níveis e funções da organização. Vou comunicar com o técnico de segurança, com o encarregado, com os meus companheiros de atividade, com o gerente. Então, são alguns exemplos de quem comunicar. Entre os contratados, internamente, entre os contratados e visitantes do local de trabalho, essas pessoas que são contratadas ou que são visitantes que estão ali passando pela área, ele deve comunicar com quem? Com o técnico, com o encarregado da área, com o líder da área? Quem é essa pessoa que esses contratados e visitantes devem se comunicar? E entre outras partes interessadas, né? Governo, sindicato, como é que funciona essa comunicação da empresa, dos colaboradores, entre eles e com essas partes interessadas? Como é que funciona? Com quem que a empresa vai se comunicar e como essa comunicação funciona? Que é o item D ali, como comunicar. Esse como comunicar, eu vou comunicar através de site, rádio, televisão, internet, blog, Facebook, Instagram. Como é que a empresa se comunica? Quadro de aviso, sistema de som interno da empresa, enfim, como que a empresa determina esse processo de comunicação. Você não vai ter um único processo, você vai ter vários processos, principalmente nos dias de hoje, né? Você tem mídias sociais, você tem a intranet da organização, onde passa todas as informações necessárias, política, procedimentos, instruções, produtividade, absenteísmo, você tem essa comunicação toda dentro da intranet, os quadros de aviso, que são afixados aí dentro da organização, que faz parte da gestão à vista, tudo isso faz parte da comunicação. E você tem que estabelecer um processo desta comunicação para saúde e segurança ocupacional. Se sua empresa já tem um processo de comunicação para qualidade e meio ambiente, por exemplo, ou um processo de comunicação generalizado, onde ela vai tratar de assuntos, como eu falei, de produtividade, de não conformidades, de produtos que estão sendo fabricados de maneira errada, você inclui nesse processo, você adequa esse processo de comunicação para a saúde e segurança do trabalho. Vão ter uma série de itens de comunicação dentro das NRs, você adequa isso para esse processo que já existe. Se não, você cria todo esse processo e engloba saúde e segurança, engloba meio ambiente, engloba negócios da organização, engloba qualidade e já cria um processo para toda a empresa com relação à comunicação. Inclusive com relação a acidentes da parte externa. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. A organização deve levar em consideração os aspectos diversos, por exemplo, gênero, idioma, cultura, alfabetização e incapacidade, ao considerar as necessidades de comunicação. A norma ela é generalista, ela quer atingir a todos. Então, se você tem pessoas com deficiência, se você tem pessoas que são estrangeiras, se você tem pessoas que têm alguma incapacidade ou que não tenham a alfabetização, você tem que pensar nessa comunicação para essas pessoas também. A organização, já falei disso,
Quando estabelecidos os seus processos de comunicação, a organização deve levar em consideração seus requisitos legais e outros requisitos. Lógico, a gente está pensando em comunicação, eu dei o exemplo para vocês, as NRs têm uma série de itens que estão atrelados à comunicação, então você deve obedecê-los. Depois, assegurar que a informação a ser comunicado seja consistente com a informação gerada no sistema de SSO e confiável, ou seja, tudo aquilo que você vai comunicar esteja em consonância com o sistema de gestão e seja algo transparente, seja algo confiável, que não seja uma fake news da vida, por exemplo. A organização deve responder às comunicações relevantes sobre o seu sistema de gestão e a organização deve reter informação documentada como evidência de suas comunicações como apropriado. Então, o que eu vou evidenciar? O que eu vou reter como informação documentada? Tudo, não aquilo que for apropriado. Por exemplo, se eu comuniquei, se eu fiz uma ata de reunião e eu estou divulgando isso para a organização, e isso é importante, eu vou reter essa ata de reunião da CIPA, por exemplo, como informação documentada. Treinamento, mudanças de fluxo, mudanças de processo, você orientou, capacitou, comunicou seus colaboradores dessa mudança, registra isso de alguma forma. Então é muito importante você ter a sua comunicação como informação documentada. Volto a falar, não tudo, só aquilo que é pertinente e aquilo que é apropriado a ser documentado. Então, se você teve um incidente, você fez uma comunicação externa, você tem que reter informação dessa comunicação externa para que lá no futuro, se você tiver algum problema, alguma interferência, algum processo judicial, você diz, olha, eu comuniquei, está aqui, está escrito, está assim, está assado. Então, é essa informação, é esse o objetivo de você reter essa informação documentada. Falando de modo geral, agora nós vamos falar de comunicação interna. A organização deve comunicar internamente informações relevantes sobre o sistema de gestão entre os vários níveis e funções da organização, incluindo mudanças do sistema de gestão conforme apropriado. Então, eu vou comunicar internamente tudo o que acontece para as pessoas certas com os níveis certos. Então, não vou comunicar tudo para todo mundo, como eu já falei, inclusive em alguns outros vídeos. Você vai ter, nesse seu processo de comunicação interna, o que você vai comunicar para alguns trabalhadores, o que você vai comunicar para a organização inteira e o que você vai comunicar para outros trabalhadores. Por quê? Cada um tem a sua relevância, cada um tem a sua responsabilidade e a sua autoridade. Se você divulgar tudo para todo mundo, muitas pessoas vão começar a não entender e a se perder dentro do sistema de gestão e não sabe o que fazer com aquela informação. E a informação é importantíssima para que ela gere frutos dentro da organização. Depois, ela fala que a comunicação, a empresa deve assegurar que os seus processos de comunicação permitam que os trabalhadores contribuam para a melhoria contínua. Isso significa que a comunicação que o colaborador, a informação que o colaborador está recebendo, ele vai assimilar essa informação e vai gerar algo de melhoria para a organização. Então, ele recebeu a informação de um indicador que ele precisa ser melhorado, que aquele índice de absenteísmo precisa ser reduzido, enfim, toda a informação que é relevante para a saúde e segurança, ele tem que assimilar isso e ter a possibilidade de melhorar isso dentro da organização, através da consulta e participação que nós falamos lá no item 4, inclusive tem um vídeo no canal falando exatamente disso. E a comunicação externa, a organização deve comunicar externamente as informações relevantes sobre o sistema de gestão, conforme estabelecido nos processos de comunicação da organização, levando em consideração seus requisitos legais e outros requisitos. O que eu quero dizer aqui? Não vou comunicar tudo para todos. Eu vou comunicar aquilo que está previsto em lei, que é o que ele está falando ali, considerando os requisitos legais, os requisitos, por exemplo, de uma organização a qual eu estou fornecendo algum serviço ou algum produto.
Então você vai informar para essa empresa ou para esse órgão, seja o que for, quais são os dados ou as informações necessárias. Então você vai comunicar isso externamente e aquilo que for relevante para o ambiente onde você está. Por exemplo, se eu sou uma empresa que uma empresa química, que eu tenho, por exemplo, uma possibilidade de vazamento de produto químico, eu tenho que comunicar às pessoas que estão ao redor da empresa, à comunidade ou a outras empresas, os riscos e os perigos envolvidos com aquele produto químico. Eu tenho que comunicar isso. Mas isso faz parte do requisito legal. Tá bom, mas que não fizesse parte do requisito legal, que não fosse obrigado a você fazer parte do requisito legal. Então, comunique. Então, tudo aquilo que for importante para o ambiente, o local, a comunidade e as empresas que estão ao redor da empresa, você deve comunicar sim. É muito importante você ser transparente e, dependendo de como for e o que for necessário, você também comunique as ações que a sua empresa está tomando com relação àquela determinada situação que você está fazendo para melhorar dentro daquela determinada situação, dentro daquela determinada processo que você está realizando. Inclusive, você pode aproveitar da comunicação externa para fazer o benchmark, ou seja, verificar o que a empresa sua que está do seu lado está fazendo para melhorar a segurança e saúde dos seus trabalhadores e, de repente, aplicar com suas características dentro da sua organização. Isso é muito comum, essa troca de informações é muito válida e é muito frutífera para o sistema de gestão da sua empresa. Você consegue gerar melhoria contínua dentro desse seu sistema de gestão. Bom, nós falamos hoje de comunicação, do item 7 da ISO 45001, desvendamos esse item tão importante que fala de comunicação, que é o tendão de Aquiles, como eu falei no começo do vídeo, das empresas. Então trabalhe com essa comunicação assertiva, seja transparente, faça com que essa comunicação flua dentro da organização, sem gerar murmurinho, sem gerar comunicação ruidosa, que pode prejudicar a empresa e pode gerar acidente, pode gerar afastamento, pode gerar doença, se ela não for bem feita, se essa comunicação não for transparente. Ah, mas Gustavo, não é culpa da comunicação. Não, mas a comunicação é base para tudo, né? A gente se comunicar é importantíssimo, entender como que as coisas funcionam. Essa conversa, essa comunicação faz com que a empresa cresça e cresça com resultados significativos. Bom, eu fico por aqui, né? Não se esqueça de se inscrever no canal. Ah, e uma dica muito importante que eu quero dar para vocês hoje. Visitem a página do Diário do TST na internet, www.diariodotst.com.br, porque lá tem conteúdo para você aplicar no seu dia a dia. Inclusive, lá tem uma planilha disponível de maneira gratuita, é só você vai lá fazer o download da planilha para você aplicar no seu dia a dia. Garanto que você vai conseguir e vai te ajudar muito no seu dia a dia, no desenvolvimento das suas atividades. Tem muito mais coisa lá. Tem curso, tem informação, tem artigo, enfim, dá uma corrida lá no diariodotst.com.br e tenho certeza que você vai ter algo que vai contribuir no seu dia a dia. Um grande abraço e a gente se encontra aí pelos vídeos.